Do Leis e Regimentos BR. Vamos aqui continuar nosso regimento interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre turnos a que estão sujeitos às proposições. Vamos lá. O turno único é a regra geral, ou seja, a maioria dos projetos que passam na Câmara é discutida e votada em turno único, ou seja, apenas uma vez, certo? Tem algumas exceções que são matérias muito importantes, que existe mais de um turno, por exemplo. As propostas de emenda à Constituição normalmente têm dois turnos, por 3/5 de cada casa, tanto o Senado como a Câmara. Projeto de lei complementar, que é uma lei mais complexa, que decorre de uma votação da maioria absoluta, depende de dois turnos, normalmente. E também tem outros casos previstos no regimento que a gente já estudou, que demanda dois turnos de votação. O artigo 149 ele explica o que acontece dentro de cada turno de apreciação, seja no turno único ou então dois turnos, certo? A regra padrão é que um turno é composto por duas fases obrigatórias. Tem a discussão daquele projeto de lei e depois tem a votação. Tem algumas exceções? Sim, tem os requerimentos importantes, como a gente viu no artigo 117. Não tem discussão, é a votação direta. Tem também o segundo turno sem emenda. Se um projeto é discutido em segundo turno e nenhum deputado apresenta emendas, ou seja, mudança, ele é considerado aprovado definitivamente sem a nova votação, certo? A menos que um líder peça a votação, mas se não, vai ter sem votação mesmo. E também tem a redação final sem emendas. Se uma redação final, no caso, ajusta aquele texto, se foi aprovado e tal, ele não receber nenhuma emenda ou correção, ele é considerado aprovado automaticamente sem votação. Certo, pessoal? Bem simples essa questão do turno. Vamos aqui resolver questões sobre esse tema. Vamos lá, questão número 1. De acordo com o artigo 148 do Regimento Interno, que trata da subordinação das proposições a turno de apreciação, assinala a alternativa correta. Todas as proposições em tramitação na Câmara são apreciadas em turno único? Não. Tem as propostas de emenda à Constituição, tem as leis mais complexas e são apresentadas em dois turnos, não é tudo em turno único, tá bom, pessoal? Uma lei complementar, por exemplo, teve dois turnos. Vamos lá. Alternativa B. Os projetos de lei complementar são apreciados em turno único? Não, são dois turnos. Errado também. Alternativa C. As propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar e outros casos expressos nos regimentos são excetuados a regra do turno único. Exatamente, a regra é o turno único, mas tem alguns casos que são excetuados. Precisa de dois turnos, que é uma votação mais complexa, é uma lei com uma abrangência maior, entende? Aí precisa de um pouco mais de debate. Então, alternativa C é o nosso gabarito. Alternativa D. A regra geral é a apreciação em dois turnos. Não, a regra geral é o turno único. Alternativa é, somente as propostas de emenda à Constituição são apreciadas em mais de um turno? Não, não é somente. Tem também a lei complementar, que é dois turnos. Tem outras leis específicas que têm um cuidado maior. Então, a alternativa E também está errada. Com isso, ficamos com a letra C. Vamos agora para a segunda questão. Conforme o artigo 149, que define a composição de cada turno, assinala a alternativa incorreta. Aqui você grifa, marca a sua provinha, porque ele quer a errada. Cada turno de apreciação das proposições é considerado em regra de discussão e votação. Em regra, é a discussão e depois a votação. Isso mesmo. A alternativa A está correta. Cada caso dos requerimentos mencionados no artigo 117, que depende de deliberação do plenário, não há fase de discussão, apenas a votação. Isso mesmo. Em alguns casos específicos, quando o plenário vai decidir, há apenas a votação. O plenário vai dar seu voto, cada deputado chega lá e diz, voto a favor, voto contra. Aí não tem a fase de discussão, é apenas para abrir votação. Então a B também está correta. Então acho que você. Se a discussão em segundo turno for encerrada sem a apresentação de emendas, a matéria será dada como definitivamente aprovada, sem votação, mesmo se um líder requerer a submissão de votos. Não. Se o líder requerer, ele vai ter uma votação sim, entendeu? Se o líder ele requerer a submissão de votos, essa é a exceção. Aí ele vai ter a discussão e a votação. Então a alternativa C está incorreta. A exceção aqui do líder. O líder tem que se pedir, pronto. Tem que começar uma nova discussão e vai ter uma votação. E aí a letra C está incorreta. E é o nosso gabarito. Se a discussão da redação final for encerrada sem emendas ou retificações,
ela será considerada definitivamente aprovada, sem a necessidade de votação. Isso mesmo. Redação final encerrada, sem retificação, ela será considerada definitivamente aprovada, igual está no artigo 149. Vamos à letra E. A estrutura básica de um turno, ou seja, uma discussão e a votação, ela aplica-se a todas as preposições, salvadas algumas exceções, exatamente, previstas no artigo 149. Isso mesmo. Se não tiver, também está correto. Então, a única correta é a alternativa C. Vamos para a terceira questão. Vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês estão afiados. Um projeto de lei que estabelece novas regras para a aposentadoria dos servidores públicos federais está em tramitação na Câmara dos Deputados. Durante o processo, a mesa diretora ela precisa definir a qual regime de apresentação, ou seja, os turnos, a proposição será submetida no plenário, após passar pelas comissões. À luz do artigo 148 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre o regime de tramitação desse projeto de lei. Alternativa A. O projeto de lei ordinária será submetida a 2 turnos de discussão e votação, pois a matéria, ou seja, a aposentadoria, é de grande relevância e impacto social. O projeto de lei ordinária será apreciado em turno único, pois o artigo 148 estabelece que as proposições sem tramitação na Câmara são subordinadas a esse regime, exceto as PECs e as projetos de lei complementar. Alternativa C. A matéria será votada em turno único, mas a discussão ocorrerá em 2 turnos separados, conforme o rito específico para projetos de iniciativa do Poder Executivo. Alternativa D. A definição do número de turnos depende de um requerimento de urgência aprovado pelo plenário, que pode determinar o rito de turno único para qualquer matéria. Alternativa E. O projeto será submetido a 3 turnos de discussão e votação, seguindo o rito das propostas de emenda à Constituição, devido à alteração às regras da aposentadoria. E pessoal, qual alternativa está correta? Se gostou do vídeo, deixe lá o seu like, compartilhe aí com um amigo que está estudando com o regimento interno e continue estudando. Foque nos estudos que uma hora vai dar certo.